European Poker Tour. O póquer é um jogo de informação e quanto mais tiver, melhor. Se soubesse as cartas toda a gente seria fácil, não era? Os jogadores obtêm informação de várias maneiras. Este programa vai ajudá-lo a saber onde procurar. Não há uma forma certa ou errada de jogar póquer. Não existe um método que garanta o sucesso, mas há maneiras de maximizar as hipóteses de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Há situações a evitar e situações desejáveis. E existem aqueles que têm conhecimento para as explorar. Vamos ensiná-lo a dominar o jogo, desde o nível básico até ao avançado. No nível 2 já falamos sobre as apostas. Porquê e quando se devem fazer e como o tamanho certo da aposta pode ser a diferença entre a vitória e o desespero. Olhamos para a arte do fold e no último programa vimos os estilos de jogo. Agora está na altura de nos concentrarmos nos adversários e como levar a melhor sobre eles. Este programa será sobre recolher informação. O seu sucesso nas mesas pode depender da informação que consegue reunir e do que fornece aos outros. How about if I show you mine and you show me yours? Também vamos apresentar o póquer em todo o mundo. Vamos viajar até Macau para apresentar uma mão do Asian Pacific Poker Tour. Vamos ainda visitar a capital do póquer mundial, Las Vegas, onde vamos à casa de Kid Poker, o Sr. Daniel Negriano. Ele vai nos mostrar como conseguir informação online. Vamos também analisar a linguagem corporal e os padrões de apostas que devemos estar atentos. Vamos ter também a nossa gíria do póquer e, como sempre, vamos começar pelo primeiro tutorial. Há muita informação que o pode ajudar na tomada de decisões. Como é óbvio, há as suas cartas e as cartas comunitárias. Há a sua posição na mesa determinada pelo botão do dealer. Há as ações dos outros jogadores, o tamanho das apostas e muito mais. Quanto mais informação reunir, melhor poderá ser a sua decisão. Hoje vamos analisar os estilos de jogo dos adversários e os seus padrões de aposta. Primeiro, vamos olhar para o estilo de jogo do seu adversário. Neste exemplo está no botão com Dama Valete. Não é uma mão muito forte, mas tem potencial. Toda a gente faz fold até ao cut-off que faz raise. Primeiro deve ter em conta de onde veio o raise. O que sabemos sobre o raise? Ele está em posição tardia e todos os jogadores fizeram fold até ele. Por isso ele pode estar a tentar roubar as blinds. Isso significa que provavelmente a mão do seu adversário não aguenta um raise caso decida fazer isso. Em segundo lugar, quão ativo está o jogador? Se o jogador for muito ativo e fizer muitos raises, é ainda mais provável que não tenha grande coisa. Para perceber que tipo de jogador enfrenta, basta apenas observá-lo. Ele joga muitas mãos? Faz muitos raises em posição final? Viu fazer fold a um re-raise? Se a resposta à maioria destas perguntas for não, pode presumir que ele tem uma mão inicial forte e pode fazer fold à sua mão de Dama Valete. Se a resposta for sim, faça raise ou call. É muito importante observar o jogador imediatamente à sua esquerda e à sua direita. O estilo de jogador à esquerda determina a facilidade com que lhe pode roubar as blinds. Se ele for muito cauteloso, pode aproveitar todas as oportunidades para tentar roubar. Se for um jogador forte ou agressivo, limite-se às suas boas mãos iniciais. O jogador à direita é importante, pois o seu estilo determina como deve defender as suas blinds. Se ele fizer muitos raises, pode fazer call ou até fazer raise com um leque alargado de mãos. 220. Se não fizer, jogue tight e limite-se a jogar com mãos fortes. Deve também estar atento aos padrões de aposta dos seus adversários. Descubra quanto apostam com mãos fortes e mãos fracas. Alguns jogadores apostam grandes quantias quando fazem bluff e quantias pequenas quando têm uma mão forte. Outros fazem precisamente o contrário. Seja observador. Se perceber o que as apostas significam para um jogador, tenha-no na sua mão. Esteja atento aos estilos de jogo dos seus adversários e aos seus padrões de aposta. Fique de olho nos seus vizinhos, pois o mais provável é que jogue contra eles quando as blinds estiverem em jogo. No próximo tutorial vamos falar-lhe daquilo a que deve estar atento quando joga online. Vamos avançar agora com o meu jogo. Me llamo Josep Colet, soy de Barcelona, España,
Soy ingeniero en informática, mago en mi tiempo libre y un gran jugador de póker. Bueno, empecé jugando a póker en mi primer año de universidad y durante mucho tiempo jugaba muy a menudo y hubo una temporada que ganaba 200 o 300 euros al mes. Pues empecé en esta magia porque un día conocí a un mago, McLean, y me encantó y él me enseñó un poco y luego estuve viviendo en Holanda y fui practicando en mi tiempo libre y bueno, hoy en día no puedo salir de casa sin mis cartas, sin mis pañuelos, sin mis monedas y me encanta. Supongo que empecé con niveles más bajos, pero ahora mismo normalmente si juego cash son de 0,25 $0,50 o 0,50 $1. A veces normalmente cuando juego torneos de estos de shorthander son de 10 a $20 y de 6 personas. Y bueno, y a veces también juego algún satélite para algún gran evento tipo las World Series o el EPT. Alguma vez quis ter profissional de póquer a explicar-lhe como reunir informação sobre os seus adversários enquanto joga online? Hoje é o seu dia de sorte. Daniel Negriano vai fazer precisamente isso. Fomos até Las Vegas para observar Daniel Negriano no seu habitat natural e tentar sacar alguma dica desta lenda do póquer. Well played. Ele vai explicar-nos a sua estratégia no jogo online. Hello, everybody. We are at my house. Okay, so here's the deal. I'm going to play six max sit and go here and do my best to try to figure out some tendencies of the players, and we'll go over how you do that. I don't know any of these guys at the table right now, so they're a blank slate to me, so I'm basically going to base my decisions on the limited information that I'm going to get here. Well, I'm on the button, so you know, you want to be aggressive when you're in position, especially six-handed. So 7-9 offsuit, not a great hand, but in position. Neither of these players have played a hand yet, so you know, there's a good chance that they're also playing very tight and early going. So I think there's a decent chance I'll pick up the 30. And if someone raises, well, I'll obviously just fold. Well, and B-Ball Wiz has re-raised me to 160. So I'm going to let this one go. Minimal damage. Normally, when I play these things, I sit on the couch. I'm more of a lie-down guy, and Mushu's next to me, my little dog, who burrows. Chihuahuas love to burrow. So when people come to my house, one of the first things I tell them is don't sit anywhere if there's a blanket because you might crush my dog. Relax, relax. Ninguém se vai sentar em cima do teu cão. Volta, mas é jogar póquer. So interesting. That we've seen two limps now, and that tells me that these guys are not all that experienced because 6 max, you really don't, there's not a lot of reason to limp in. If you're going to play, you should probably raise. So this player have to call, just limped, and earlier, you know, Edvin 8, the very last hand, he also limped in. So this shows me that they're not professionals. Well, have to call is just limped in, and now he's checking all the way down against the big blind. So it's giving me the impression that he's a little bit of a weak player. So now we get a chance to see what they had. The big blind had 9-6 for 2 pair, and now you can click on this button, which is important to do, and have a look at what he limped with. He had 4-5 offsuit? So yeah, what? That's very bizarre. He limped in with 4-5 offsuit. The flop came 10-10-9, check, made a 4 in the river, and called. Have to call is obviously not a very good player. So next time, based on that information that I saw on Have to Call, I'm going to try to isolate him, and I'm going to try to play a lot of pots with him in position since I'm right on his left. The bar area is kind of like the Bob Marley corner. Always been a reggae fan. They're everywhere. I mean, even if you go to the bathroom, you're not left alone. Bob is there with you. So far, we know that Have to Call is a limper, kind of weak, passive. B-Ball Wiz, when I raised him the button, he 3-bet me from the small blind, and he's been playing pretty tight. So my read is he's the most likely to be a professional at this table. Maybe also Piper K. See, I have an ace in the small blind. Don't love it, but I'm going to make it 3 times the blind and try to just pick it up. Now, he's re-raised me again. So that's 2 times in a row now where I've raised and he's re-raised. So
I'm going to throw this away again, ace-6 offsuit, but it lets me know that when b-ball plays, he's going to be re-raising a lot. So if he does re-raise me and I have a hand like 9s or 10s, against him, I'm going to probably go with it because he's re-raising a lot, so I can play with him with a weaker hand. He's all in. Okay, perfect. Nope. I'm going to stick it all in. Focus on the fact that I did well there. Whoa! All right, we've got ace-10. Have to call's raising the button to 450. It's a strong enough hand, I think, here, where he plays pretty loose, that we're going to stick it all in and hope that either A, we have the best hand, or B, that he folds. We obviously don't want b-ball to call. If he calls, we're in real big trouble. And we've been called. Uh-oh, we're in trouble. Ace-king against ace-10. Oh, flop to 10, but also a king there. 4 on the turn, 5. Okay, so now we are in rough shape. At this stage, you really got to take some risks to get to the final 2, and we took ours. Did not work out, but notice Edvin was down to 400 just a minute ago, and he's back to 3,700, so we won't quit. Oh, well. You don't have to win everyone. Whoa! Ship it. That kind of scares me. If we don't have anything decent, I'm going to stick it all in. 2 5s. Definitely better than we expected, so here's our big moment. All in for 435. Gotta have this one or we are done for. Have to call called. He's got ace-queen. Okay, so we're in front. It's a race. Ah, we lost the race. Ace on the flop. Nope. Well, that's it. We finished in 4th place, but I feel like we played okay. So we learned to be aggressive halfway through, play tight early, and pay attention to your opponent's pre-flop patterns, and that should help you understand their level of competence. Não é só nos jogos ao vivo que se ouve a gíria do póquer. I'm all in. On the first draw. I run better than that. Trap it. Don't play this, man. I wanted to bust you so bad! Fiquem agora com alguma gíria do póquer online. LOL. Significa rir à gargalhada. É provável que já tenham ouvido esta. Roflemal é a abreviatura em inglês de a rebolar no chão e a rir que nem um perdido. Quem é que nunca se riu que nem um perdido? NH. Nice hand. Boa mão. Nice hand. Por vezes é usado com sarcasmo. Thanks. GG significa bom jogo. Se joga em torneios, não vai querer dizer isto muitas vezes. No póquer é o mesmo que dizer obrigado e boa noite. WP é uma abreviatura de well played, bem jogado. É um sinal de reconhecimento de outro jogador. Basicamente é o meu dia-a-dia. Nos filmes de Hollywood sempre nos foi sugerido que o herói consegue fazer a jogada vencedora olhando apenas para a cara do vilão. A verdade é que os tells surgem sob muitas formas. Aqui ficam algumas coisas a que deve estar atento. Há quem diga que está tudo no olhar. Para outros, uma coçadela é toda a informação que precisam. Fraco é forte e forte é fraco. Não se atreva a tocar nas fichas assim que o flop sai. Não se mexa. E nunca mostre as cartas. Dentro da nossa caixa forte, temos alguns exemplos. Nesta mão do Big Game, o loose cannon Troy Howard fez call ao pré-flop reis António Sfandiari com as-dama do mesmo naipe. O agressivo Weiffer junta-se à festa. O flop não ajuda ninguém e Howard faz cheque. Weiffer aposta e ambos os jogadores fazem fold. A diferença entre os dois é que Howard mostra as suas cartas. Numa mesa cheia de profissionais, a última coisa que deve fazer é mostrar-lhes que o podem intimidar. Isso nunca se faz. Vamos agora ver como se deve fazer. A ação chega-nos da segunda época do Asian Pacific Poker Tour em Macau. Michael Rosen tem uma grande mão, um par de valetes e fez all-in a Charles Schwab depois do flop. All in. Schwab faz fold e Rosen devolve as cartas ao dealer voltadas para baixo. Mais à frente do torneio, Schwab não está satisfeito. Well, thinking about that hand with him. Porquê? Porque Rosen não mostrou. A seguir, não mostrar as emoções. Vamos até Monte Carlo na sexta época do European Poker Tour. Nicholas Sweetie obteve o Nuts, uma sequência no flop e um projeto de sequência de cor contra o segundo par de Craig McCorkle. Irá McCorkle obter alguma informação? É pouco provável. Nenhum movimento, nenhuma informação e Sweetie ganha um grande pote. O mesmo não se pode dizer de João Farras em Punta del Este na segunda época do Latin American Poker Tour. Ele faz um bluff no turn com um rei com carta mais alta. Prestem atenção.
O abanar de cabeça é toda a informação de que o adversário precisa para fazer re-raise all-in. O que é que lhe dissemos? Não mostra as suas emoções ou pode ser o próximo a abanar a cabeça depois de perder um grande pote. Vamos à nossa pergunta do dia, onde vamos ter uma mão entre Marcel Lusk e Ben Grundy. Vai ter de perceber quais as cartas de Grundy pelas jogadas que ele faz. Marcel tem 9-10 do mesmo naipe em posição média e faz raise para 3 vezes a Big Blind, que são 24 mil. Grundy faz re-raise para 41 mil. Marcel faz call. Grundy faz cheque no flop de valete 2-5 e Marcel faz o mesmo. O turno é o 4 de hoje e Grundy volta a fazer cheque. Marcel decide fazer bluff e aposta 50 mil e Grundy faz fold. Qual poderá ser a mão de Grundy? Será dama valete? As dama? Ou 9-8? Dentro de segundos vai saber a resposta. Perguntámos que mão poderia ter Ben Grundy. Pois bem, a resposta era B. As dama. Vamos tentar perceber porquê. Antes do flop, Grundy fez re-raise a Marcel Lusk. Esta é a primeira indicação de que ele tem uma mão forte. O flop trouxe valete 2-5 e Grundy fez cheque, a nossa segunda evidência. Porquê fazer raise antes do flop e fazer cheque depois do flop? A nossa terceira pista é o segundo cheque de Grundy depois do turn, o que mostrou, uma vez mais, fraqueza. Lusk aposta e Grundy faz fold com relutância. Esta é a nossa última pista. Lusk percebeu que eram poucas as mãos que Grundy poderia ter e tirou proveito dessa informação para vencer a mão. Tivemos aqui um bom exemplo do uso de informação ao vivo, mas como é que se recolhe informação online? Fica atento que o Ulisses vai explicar tudo. No primeiro tutorial dissemos-lhes algumas coisas sobre a recolha de informação. Quando joga online deve estar atento às mesmas coisas que referimos anteriormente. Aqui ficam alguns aspectos específicos para observar nos adversários quando está sentado diante do computador. Ficam fora de jogo com frequência? Por vezes vemos um jogador esgotar o tempo de uma mesa online. Se isso acontecer muitas vezes, é provável que não esteja concentrado. Pode estar a ver um filme, a trabalhar, a cozinhar, quem sabe? Jogue melhor que eles e roube-lhe as blinds quando os vir fora de jogo. Se estiverem fora de jogo, o fold é automático. Eles usam o chat? A maioria dos jogadores online ignora totalmente o chat, mas quando a usam, tire proveito disso. Há imensas coisas a que devemos estar atentos, mas um tel comum é quando se queixam ou insultam outros jogadores. Tire proveito disso. Eles podem estar em tilt. Eles usam o cheque automático? Os cheques rápidos significam muitas vezes que os jogadores usaram o cheque automático. Isso é um sinal de fraqueza. Se tiverem uma mão forte, é pouco provável que o façam. Aqui, Balintril fez cheques rápidos no flop e no turn. Depois de sentir a fraqueza, Chiwi aposta e Balintril, depois de mostrar fraqueza nas duas jogadas anteriores, faz fold. Com que rapidez jogam? Preste atenção à velocidade do jogo do seu adversário. Vamos agora ver o Olav Olin. Ele tem tendência a apostar muito depressa, mas algo mudou desta vez. Aqui ele demora bastante mais a apostar no turn, o que pode significar que tem uma boa mão. Ele também demora algum tempo no river. O adversário faz raise e Olav Olin faz call. Podemos ver que ele tem 2 pares. Da mesma forma, se os jogadores fizerem um cheque rápido após o flop, é provável que tenham uma mão fraca. Neste exemplo, fizemos raise no botão e Olav Olin fez call na small blind. Agora reparem na rapidez com que ele faz cheque. É quase instantâneo. Isto é um sinal de fraqueza, por isso é boa ideia fazermos uma continuation bet, independentemente da nossa mão fraca. Ele faz fold e nós ganhamos o pote. Estude os seus adversários, examine a sua aparência e procure padrões no seu comportamento. Depois, imite-os, mas mal. Okay, you want an imitation? Let's see. Rolling? The shark is coming! Man, go to the swimming pool! When you play with the shark, you're going to lose! Rolling! I don't like that.
I know one guy. So I had ace-king suited, so I re-raised, and then he 6-bet shove, so it was so sick, I folded. He was always betting like this. Queen 10? Really? Look at this guy. Peter Eastgate, he would just grab a hand of chips and just... I know he have a hand, but he raised the flop, and I know he's thinking that I was thinking he's going to move all in. Who do you want me to imitate? He looks like a serial killer, actually. Baby, you're letting your emotions get too much into it. You know, it's just a hand. It's Chad. This is ridiculous. This is ridiculous. Of course I can't beat the queen 3. This is so bad. I should just go to my room. Way. You know, babe, when you play with Scotty Wynn, baby, it's gonna be all over. Keep that on, baby. Agora que sabemos que Daniel Negreanu também é um talentoso imitador, se não fosse jogador de póquer, o que é que ele faria? É esse o tema de conversa na nossa mesa redonda. Vamos ter a britânica Liv Bory, a americana Vanessa Russo, o italiano Luca Pagano e ainda o campeão do mundo 2003, Chris Moneymaker. Tudo após, começa a sessão. Chris, have I ever told you that I decided to become a poker player because of you? Seems like a very smart decision. Really? Do I get a cut for that? If it wouldn't be for that that guy in Vegas, 2003, winning the World Series of Poker, what you were doing now? I mean, what was your dream? I would probably right now, I'd be like an underwear model probably. You want the Victoria's Secret boys? Yeah, I could be the guy that gets all the Victoria's Secret girls ready. All right. Okay. What about you? I saw you winning one of the most important tournaments in the world, the EPT San Remo. What about that? Yeah, it's still very fresh. It's fresh in my mind. It's a pretty wonderful experience. Not quite as good as winning the main event, though. But, anytime you win a tournament, it's always good. Yeah, not complaining. And without that win? What would I be doing? Yeah. Oh, well, I wanted you guys to guess. Some kind of a musician. I would guess some kind of a musician. See, I would go like a veterinarian. Really? Yeah, I think you're like an animal type girl. Do you like animals? I love animals. Yeah. All right, that was a good read. That's a good read. So what would it be? I think what Vanessa said, I would have been a rock star. Bad read. A rock star? Rock star, yeah. Heavy metal one? Or? Yeah, heavy metal. I want to be badass, what can I say? I fail, I try to, but, you know. So what would you have been? All right, well, mine really depends on when you ask me the question. I guess if you'd asked me like 5 years ago, I would have said lawyer. If you asked me today, I would say musician. That's something I've really gotten into a lot lately. I've been composing songs and even performing them, recording them, and something I love as a hobby. So doing it and getting paid to do it would be sick. Yeah. And if you ask me like 10 years from now, it'll probably be like politician or something. So I think Luca, see, I see you as businessman all the way. Like if it weren't for poker, you would have been very, you know, you'd be like a very successful businessman. I really want to retire soon, so that's probably the best way to do it. Actually, my plan was, I would say, to become some important person in the politics in Italy. I think my dream was to do something good for your country, for my people. And then for some reason, I lost the romantics of the politics, you know. I know you were an accountant before. I think you were an accountant before the whole thing. You are correct. And so I can kind of see that, but to be honest, knowing your personality more, I see you as very, basically you get along with everyone. You never are fighting with people. So I see you some kind of job that involves interfacing with other people and like maintaining relationships over a long period of time. Yeah, well, you know, there's a lot of different forms of accounting. I mean, I was a tax accountant for a while, and I was sitting behind a desk doing nothing but crunching numbers. I hated that. I was actually an IT auditor, so I actually went out in the field and met people. Unfortunately, I would probably still be doing that if I wasn't playing poker. I went back to work for 9 months after I won, so my plan was to stick with it. And, why did you do that? well, I mean, $2.5 million is a lot of money, but we can't really retire on that. I didn't know poker was going to take off. I mean, after I won, I mean, there was still... It was still a small-time thing, so I thought I was just going to go back to work and just put the money away and, you know, not play, you know, play poker recreationally still. Yeah. I didn't realize that poker was going to boom and Luca would get into it and, you know, it would be good all of a sudden. Por hoje é tudo.
Embora não tenhamos falado tudo o que queria saber sobre póquer, estamos a fazer progressos. Hoje começamos por explorar a informação que se pode procurar quando se joga num torneio ao vivo e online e como deve usá-la para fazer jogadas certas. No próximo programa vamos ver como é que se jogam aquelas mãos que toda a gente quer ter. É bom ter uma mão forte, mas como é que se ganham muitas fichas? Não se preocupe, nós vamos dizer-vos. E ainda vamos ter Daniel Negriano com as suas análises. Este é o maior jogo de cartas do planeta. Ladies and gentlemen, vamos dominá-lo juntos.